E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro vídeo de um compilado de aulas. Essa daqui eu vou apelidar como Teoria Geral do Craft, tá? Nesse vídeo aqui vocês vão estar aprendendo as terminologias do que significa cada coisa no jogo. E depois vão ter vídeos, depois desse daqui, sobre a aplicabilidade dessas terminologias. Bom, primeira coisa que você precisa entender quando você vai craftar no POI é o que significa cada modificador, o que significa cada tipo de entidade, o que significa cada tipo de geração. Então, se eu tenho um equipamento, eu tenho que entender por completo cada modificador daquele equipamento. Ele muda desde o nome até a probabilidade dele de rolar determinado tipo de mod, até a consequência dele que vai gerar determinado tipo de item, até o tipo de item que ele pode ter sido usado. Então, olha só, se eu tenho uma bota aqui de uma base DexInt, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quantos afixos tem nessa bota? Nenhum. E o que seria um afixo? Quantos prefixos e sufixos eu posso ter no meu item? Quantos implícitos eu tenho no meu item? Quais itens têm implícito e quais não têm? Vocês poderiam me responder quantos afixos tem nesse item e qual implícito ele tem? Não, esse item não tem nenhum afixo e esse item também não tem nenhum implícito. Qual seria a base desse item? E qual família das bases esse item se enquadra? Então, a partir deste momento, você vai entender todas as terminologias que quando a gente coloca o mouse em cima de um item e tem todas essas informações aqui, esse alt teste aqui na nossa frente, o que significa cada coisa? O que é um implícito de um iter, o que é um implícito de um syntax, o que é um implícito de um prefixo modifier? Por que esse modifier aqui, prefixo, ele tem evasion maximum life? Por que o prefixo se chama pirates, do Harit? Por que o prefixo aqui da life craftada, ele está se chamando master crafted? E por que ele é ranking 4? Por que essa suppressa está amarela? Por que o Chaos e a Fire resistências estão lá embaixo, na parte de baixo do item? Por que eu uso essa luva? Por que essa luva é boa para minha build? Por que eu estou usando essa base? Então, baseado nisso, você vai aplicar para todos os outros itens, até itens Unix, e descobrir qual é o melhor item para sua build, quando você deve craftar, quando você não deve craftar, quando você vai mudar algum tipo de item, quando você não vai mudar. Então, baseado nisso, a gente vai estar sendo aqui introduzido a terminologia de todos esses modificadores que estão aqui, tá? Mesmo que você saiba craftar, é importantíssimo e imprescindível que você saiba o que cada coisa aqui significa, porque você sabendo isso, você consegue manipular o item a qualquer coisa que você queira, tá? Bom, sobre as terminologias, nós temos aqui diversos tipos de termos e temos diversos tipos de explicações diferentes. Bom, o que é um implícito no item? Começando aqui de cima para baixo. A gente vai chamar cada tipo de item nosso aqui no POI de entidade. Então eu tenho uma entidade aqui, tá, selecionada no meu mouse, e aqui eu não tenho nenhum tipo de implícito. Por quê? Porque o item é branco e ele está numa base que não tem nenhum tipo de implícito nesta base, tá? Essa bota aqui de nome Shackle Boots, ela não possui nenhum implícito. Diferente da nossa Poet Span. A nossa Poet Span, que está na família das Wends, na família dos Weapons, ela tem um implícito. O implícito de tag Damage Caster, que se chama de 11 a 15% Increased Spell Damage, tá? Esse seria o implícito de cada item nosso, tá? Qual é o implícito do Polaric Devastation? De 15 a 25% Increased Elemental Damage. Qual seria o implícito do The Squire? 120% Increased Block Recovery, tá? Então, tudo que a gente apertar Alt aqui nos nossos itens e lá em cima ter Implicit Modifier, este é o implícito da nossa entidade, do nosso item, tá? E ele pode ser modificado de diversas maneiras. Voltando aqui, a gente tem agora a parte de explícitos. O que são explícitos? Explícitos são modificadores do nosso item. Nossa bota aqui ainda não possui alguma, a gente já vai começar a trabalhar com ela para vocês entenderem as terminologias. Bom, você consegue me dizer quantos explícitos tem aqui neste item? Se você disse 6, você acertou. Então, explícitos são tudo que tem aqui no nosso item, tá?
E agora na parte de prefixos e sufixos e afixos, sim, tem muitos ixos, né, nessas palavras. A gente vai tentar identificar aqui no nosso item o que são prefixos, o que são sufixos e o que são afixos, tá? Bom, prefixo aqui, como o nome diz, numa entidade mágica, ou seja, no item mágico, é o que vem visível antes do nome do item. Então, eu tenho a base aqui, Broadsword, ela da família da One-Handed Sword, da família dos Weapons, das famílias da Sword. Ela tem um implícito de 40% em Currency de Global Accuracy Rating, e ela tem um modificador que foi gerado através de uma currency chamada Vicious. O Vicious ele é da família dos prefixos, e ele tem de 85% a 109% de Increased Physical Damage. Quando a gente coloca um prefixo no nosso item, este prefixo se torna parte do nome do item. Então a nossa base Broadsword, ela se torna Vicious Broadsword. E a gente pode atestar isso fazendo isso com o nosso item teste aqui que eu tenho. Então eu tenho uma Shackled Boots, usei uma Transmutation, eu tenho uma Shackled Boots of the Hydra. Por que the Hydra? Porque eu rolei aqui, com a currency que eu tinha, um sufixo modifier de nome of the Hydra. A mesma coisa entra pelos sufixos, tá? Então, o sufixo, ele também é um afixo da sua entidade, do seu item, e ele, assim como o prefixo, ele é dependente de roles no seu item. Então, se eu tenho a base Broadsword, e eu rolei um sufixo of the links no meu item, que ele tem de 13 a 17 Dexterity, ele vai virar Broadsword of the links. Então aqui a Broadsword se transforma em Broadsword of the links. Por que of the links? Por causa do afixo sufixo of the links, tá? E a gente atesta isso no nosso item aqui. Eu uso uma Orb of Scouring, que é uma das coisas que a gente usa para craftar. Uso um Transmutation. E aqui eu peguei uma Halo Shock. Halo não, Hayley Checked Boots. Por quê? Porque eu gerei aqui neste item um prefixo, tá? De 3 a 9 de Maximum Life, chamada Hayley, tá? Então a nossa bota, ela se transformou numa Hayley Checked Boots. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no futuro, quando você já tiver aqui, a gente vai presumir, já que você está craftando item mirrorado, depois de aprender todas essas aulas aqui, você vai conseguir manipular o nome do seu item para você fazer mirror service. Olha que interessante. Você sabia que tem como manipular o nome do item? Bom, sobre a terminologia da corrupção, tem alguns pontos que vocês devem se atentar. Enquanto vocês estiverem levelando, evitem usar ao máximo essa orb, porque a propriedade dela é o seguinte: ela corrompe um item, modificando ele de qualquer maneira, tá? Então você pode usar a tua Val Orb aqui, e isso aqui é simplesmente transformar um item completamente diferente, um item unique, tá? Como uma bota unique, ou pode simplesmente brincar todos os sockets e todos os links da sua bota, ou pode transformar esse item aqui em um item com um implícito totalmente diferente, pode transformar ele em diversas outras coisas. Então evitem ao máximo usar a Val Orb neste momento, mas usar a Val Orb nos seus itens é uma coisa extremamente importante. E a gente lida muito bem com ela quando a gente está maximizando uma build. Então, se vocês verem aqui, por exemplo, na minha Body Armor, ela tem um implícito gerado por uma corrupção. Então, o implícito gerado pela corrupção na minha Body Armor diz o seguinte: eu tomo 50% reduce de extra damage from critical strikes. Isso não me deixa imune a crítico, mas reduz pela metade o dano crítico que eu tomo. E se eu escalar isso aqui a 100, eu não tomo mais dano algum de crítico. Então, o potencial que a Val Orb tem como uma currency de craft é enorme, e vocês podem usar isso daqui e abusar à vontade para maximizar a build de vocês, tá? Bom, dando continuidade à terminologia, um afixo ele é um prefixo e um sufixo no item, tá? E esses afixos são explícitos que estão no nosso item. Então aqui eu tenho uma Hayley Checked Boots que tem um prefixo de life. Eu pego aqui e adiciono mais um afixo nela, e agora ela tem um prefixo e um sufixo. Vocês notem aqui que ela está mágica, ela está com um nome azul, e ela tem um prefixo e um sufixo, e eu não consigo transformar ela em rara, com uma Exalted Orb. Por quê? Porque eu preciso de uma currency chamada Regal, que ela tem uma condição. Ela dá o upgrade de um item mágico para um item raro. E as essências também faz isso sem a gente precisar usar Regal, e outros itens também faz isso sem a gente precisar de nenhum outro tipo de currency. Então, se eu pegar a minha Regal Orb e jogar na bota,
ela vai se transformar em rara. Isso pode ou não adicionar um afixo novo no item. Então eu tenho um prefixo e 2 sufixos agora no meu item, e a minha pool de afixos foi aumentada para 6. Então se eu pegar Exalted Orb e tacar aqui na minha bota, ele não deixa mais adicionar mods, porque eu já atingi a pool de afixos no meu item. Todo item mágico tem 2 pools de afixo e todo item raro tem 6 pools de afixos, tá? Lembre muito bem disso. Sobre a terminologia dos itens encantados, quando a gente adiciona um encantamento no item, é uma coisa que está entrando em desuso, mas isso aqui é muito utilizado em itens mirrorados, que não são sintetizados, que tem Eldritch e Exarch influência, para potencializar o item. Então, tem algumas coisas relativas aqui ao encantamento, por exemplo, a Tailoring Orb, que ela adiciona ou ela repõe um encantamento no Body Armor e reforja ou não os sockets daquela Body Armor. Então vamos supor que eu nesta base aqui, desta Body Armor, uma base de Armor e Energy Shield, uma Devolt Chain 1000, eu uso uma Tailoring Orb nela, dizendo que ela fosse rara. Eu tenho algumas mecânicas de defesa aqui na build, tá? Defense, por exemplo, que é o segundo afixo do meu item, de 150 a 250% em cura de Armor e Energy Shield, seria afetado pelo encantamento que eu iria usar de 10% em crise de déficits ou uma equipe de Body Armor, tá? Então isso daqui é uma mecânica também fortíssima, que este meu 150, se a gente fosse arredondar, iria passar para 165, ok? Sobre a terminologia dos itens influenciados, e essa é uma parte aqui extremamente avançada, porque ele muda completamente a pool de mods que a gente vai ter no nosso item. A gente tem aqui alguns tipos de itens influenciados, eles são normalmente relacionados aos bosses, tá, do jogo. No caso aqui a gente tem o Crusader, o Hunter, Redeemer, o Warlord, Elder e Shaper. Fazendo um conjunto aqui de 6 itens influenciados que tem pool de famílias de mods diferentes. Eles mexem completamente com itens e adicionam as próprias famílias de modificadores e afixos no item. Se eu tenho uma bota do Hunter, tá? E esta minha bota aqui, ela não é do Hunter, tá? Ele mudaria completamente a forma como o meu item é gerado a partir do momento que eu jogo Exalted, Alterations, Annuls, funciona completamente diferente. Então, aprendendo só a terminologia da palavra e depois a gente vai se aprofundar mais em itens influenciados, Crusader, Hunter, Redeemer, Warlord, Elder e Shaper são itens influenciados que basicamente mudam toda a pool da família dos mods que estão naquele item em específico. E você aprendendo a manipular cada item influenciado ou até juntando um ao outro, você consegue itens absurdamente fortes, tá? Como itens que são usados em builds como Blade Vortex, Strange Stack, Power Siphon, Detonate Dead, entre muitas outras, tá? Sobre a terminologia de itens Veiled e Veiled Mods, aqui ele está se referindo à mecânica do Sindicato Imortal, Immortal Syndicate. Os Veiled Items nada mais são do que itens que possuem, se a gente fosse fazer uma comparação, uns glifos nórdicos no item que ficam pipocando, e baseado nisso a gente consegue obter mods extremamente específicos que você desbloqueia numa bancada, e a gente vai ter um vídeo bem específico sobre Veiled Item, como você pode manipular um item até um Veiled mod que é preciso para sua build, tá? Então a terminologia de um item Veiled são basicamente itens que dropam do Immortal Syndicate e que ao usá-los revelando no Zoom, você desbloqueia alguns mods na sua Benchcraft. A terminologia de um item fraturado, ela já muda completamente como funciona a mecânica de craft. Bom, itens fraturados são itens que têm afixos que não são mais trocáveis dentro de um item. Então, se eu tenho um item fraturado, este chance do Suppress Spell Damage, que é um sufixo da família dos afixos, que está na minha base de luva, ela está amarela porque ele é um item fraturado, independente de qualquer tipo de cores que eu tacar aqui, ele vai continuar sendo de 13 a 14% chance do Spell Damage. Com isto, você consegue forçar diversos tipos de craft em seu item. Bom, itens sintetizados são itens que têm seus implícitos modificados baseado numa liga chamada Synthesize. Esses itens que têm os seus implícitos podem ser mudados conforme você quiser, a partir do momento que você tem a noção de conseguir manipulá-los na besta, tá? No bestiário do Enhar.
Bom, um exemplo de um item sintetizado seria o seguinte. Eu tenho Inflict Fire Exposure on Hit e eu conseguiria mudar este implícito usando o besta no bestiário, ao que eu quiser. Então, se eu, por exemplo, na minha Point Spam eu tenho Increase de Spell Damage, eu poderia trocar esse Increase de Spell Damage com o meu item sintetizado no bestiário para qualquer outro modificador da pool da família dos implícitos que ia rolar naquela meu base item, tá? A terminologia do Wither e do Exarch, eles também têm seus próprios implícitos, e dentro dos teus implícitos eles têm famílias diferentes. Seria significar o seguinte: a gente usa uma currency específica no nosso item, e usando essa currency específica a gente adiciona um implícito em um item ou uma entidade que não tinha um implícito antes. Então, se eu usar, por exemplo, aqui a Lesser Eldritch Ichor na minha bota, eu vou adicionar um implícito. Acabei de adicionar o implícito do Wither of Words. Ele é um implícito que está me dando aqui de 6 a 7% increase de Healing Cry Buff Effect. E eu posso mudar ele usando somente a currency do Wither, tá? O Exarch aqui também, eu posso ter as duas influências na minha base do meu item, sem precisar mexer com a bestiária, assim como é o sintetizado, tá? Então, com a minha currency aqui do Exarch, se eu jogar aqui no meu item, surgiu mais um implícito, que é o Cine Exarch Implicit Modifier, de 13 a 14, e se eu usar a minha currency aqui, eu consigo modificar o meu item, tá? Então, segurando aqui, eu consigo modificar para o mod que eu quiser, tá bom? A mesma coisa aqui para o Wither. Então, baseado nisso, você consegue modificar o seu item para o que a sua build precisar. Então, se eu tenho um item, não faria sentido eu não adicionar um implícito se ele tem chance para eu adicionar aquele implícito. Lembrando que o Cine Exarch e o Wither of Words, eles são conflitantes com itens influenciados. Não tem como você adicionar nenhuma dessas duas influências em itens influenciados, porque os itens influenciados, eles têm a sua própria pool de família, tá? Dentro da família dos mods, e eles são conflitantes um com o outro. O jogo não permite que você tenha tantas influências assim em um mesmo item. Então, usando aqui a currency do Exarch e do Wither, eu consigo manipular os implícitos de um item que nem existia implícito nele. Que é a terminologia de um item híbrido. Híbrido nada mais é do que um afixo, um modificador que está na base do seu item, que ele contém dois modificadores diferentes que não se conversam. A Incursion, que é uma mecânica na Alva, ela é muito famosa por ter diversos tipos de mods híbridos, diversos tipos de afixos híbridos na pool do item. Então aqui, por exemplo, na minha bota, eu tenho um afixo, que é um prefixo Tier 2, que se chama Sylph. Por isso que minha bota agora se chama Sylph Shackled Boots of the Yet. Por que of the Yet? Por causa do sufixo. E por que Sylph? Por causa do meu prefixo. E este meu prefixo aqui, ele é um híbrido, porque ele tem de 28 a 48 de Evasion Rate e de 13 a 22 de Maximum Energy Shield. Você consegue obter diversos tipos de itens híbridos, diversos tipos de modificadores híbridos, tá? Porque eles estão na família de pool de mods do seu item. Então, por exemplo, aqui eu já mudei completamente o meu item e eu tenho mais um afixo híbrido aqui, que é um prefixo de nome WASP, que é um Tier 3, que está me dando de 27 a 32 em increase de Evasion e Energy Shield e de 12 a 13% em increase de Stun, Block e Recovery. E com isso aqui, você consegue craftar, e tendo noção disso daqui, você consegue craftar o que você quiser no seu item. Então, a partir deste momento, você já sabe todas as terminologias de tudo que existe aqui de craft no item, e agora você vai poder ser introduzido a todo tipo de mecânica de craft que existe dentro do jogo, tá? Então a gente vai passar de essência, de veiled, de sintetizado, de fraturado, como fraturar, como sintetizar, como usar o veiled, como usar o craft, como usar todas as currencies, como manipular um item para querer. Então, a partir do momento que eu estou usando uma currency aqui e ele está vendo um modificador, vamos supor que eu gostaria de ter um modificador aqui que eu quero. Assim, você sabendo todas as terminologias, você está pronto para manipular o item baseado nas próximas aulas que você vai assistir. Então, recapitulando, a gente tem a nossa base aqui, que é uma bota. Ela está na família das botas híbridas de Dex e Int. Vem aqui que ela requer Dex e também Int no item, tá? Ela requer level 60. Ela está na base de Evasion e Energy Shield. Ela é uma bota de nome Sylph Shackled Boots of Thunderhead. Por quê?
porque a gente tem um afixo chamado Sylph, a gente tem um afixo chamado Of the Thunderhead, Shackled Boots é o nome base dela, a gente tem 2 implícitos nela, a gente tem 2 afixos nela, esses afixos não podem ser modificados a não ser que o meu item seja raro, e agora ele é. Eu agora tenho 3 afixos no meu item. Se eu adicionar Exalted Orb no meu item, agora eu vou ter toda a pool de afixos que eu posso ter no item raro, que são 6 afixos. O item mágico era 2 afixos, e eu tenho no total agora 8 modificadores no meu item, tá? Aqui eu não tenho nenhum tipo de modificador fraturado, nem sintetizado. Tá bom? Então, basicamente, com essa teoria da introdução a Craft, você aprendeu todas as terminologias que existem atualmente, tá, no Craft, usando cores, ok? Até a próxima.